Você sabia que 2% da energia que utilizamos aqui no Brasil vem da fissão nuclear? E sabe como é que funciona uma usina nuclear? Não? Então se joga e vem comigo que eu te explico tudo. Oi pessoal, meu nome é Flávia Santos e no Que Ativo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de radioatividade, mas agora falando da obtenção da energia elétrica. E se você ainda não viu os nossos outros vídeos onde eu falo da descoberta da radioatividade e da produção das bombas nucleares, eu vou deixar aqui no card a playlist para você ir lá, conferir e ficar expert nesse assunto. Então, bora começar esse vídeo. A energia nuclear tem esse nome porque o elemento radioativo passa pelo processo de fissão nuclear que já foi explicado no nosso último vídeo. Esse processo libera muita energia na forma de calor, que é utilizada para a produção de eletricidade. Talvez você tenha ficado um pouquinho confuso aí, mas calma, vem comigo que eu te explico tudo nos mínimos detalhes. Tudo funciona como se fosse uma usina termoelétrica. Isso porque o reator é composto por barras de urânio enriquecido. Essas barras são intercaladas com barras de aço boro, cádmio ou ânfimo, que também são chamados de barras de controle. Isso porque essas barras conseguem absorver os nêutrons originados da reação de fissão nuclear. E isso diminui o número de nêutrons incidentes nas barras de urânio e assim acabam controlando a reação de fissão nuclear. A reação de fissão com urânio libera muita energia na forma de calor. Esse calor é responsável por realizar o aquecimento da água. Essa água, então, passa por um gerador de vapor, e o vapor aqui produzido é responsável por gerar uma turbina produzindo eletricidade. Resumindo, a fissão nuclear libera calor, que é responsável por fazer a água ferver. E o vapor originado nesse momento é conduzido até as turbinas geradoras de eletricidade. Após passar por essas turbinas, esse vapor é levado até um condensador, que tem a função de fazer o vapor voltar para sua forma líquida. E então, esse líquido aqui formado é direcionado novamente para o reator. Nesse condensador, a água utilizada para o resfriamento vem normalmente de mar, lago ou algum rio próximo à usina. Esse processo é incrível e apresenta algumas vantagens. A primeira delas é que o processo de obtenção não é poluente. O único gás liberado é o vapor de água originado nas torres de resfriamento. Além disso, o tamanho da área necessária para a construção de uma usina nuclear é bem menor ao ser comparada com o espaço ocupado por uma usina hidrelétrica. Isso porque as hidrelétricas precisam do espaço para a construção da barragem e do tamanho do terreno inundado. Porém, tudo nessa vida tem o seu lado ruim. Esse processo, além de ter preços elevados, produz o lixo radioativo, que é necessário ser descartado em locais isolados e revestidos com chumbo. Segundo dados da Associação Nuclear Mundial, em 2019, haviam 447 reatores nucleares em funcionamento no mundo, espalhados por 30 países. Esses reatores são responsáveis pela produção de 10,4% da energia mundial, tendo como os principais produtores Estados Unidos, França e China. Atualmente, o Brasil possui 2 reatores nucleares em atividade, Angra 1 e Angra 2, localizadas em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. A unidade 3 está sendo construída no mesmo complexo e deve começar a sua operação na próxima década. Esses 2 reatores em operação produzem energia correspondente a 3 turbinas da hidrelétrica de Itaipu. Acidentes nucleares. Chernobyl. Era 26 de abril de 1986, às 1h23 da manhã, na cidade de Pripyat, localizada na antiga União Soviética. O reator de número 4 da usina de Chernobyl apresentou um superaquecimento. E tudo começou por causa de um teste durante a manutenção desse reator. Isso porque os funcionários da usina tentaram fazer uma simulação para ver se mesmo durante um apagão
os reatores continuariam funcionando com segurança até que os geradores da usina começassem a funcionar. Pois é, pessoal, mas como a própria lei de Murphy já previa, deu ruim. Isso porque durante o teste de segurança, os funcionários deixaram o reator funcionando a uma potência de 25% e com sistema de resfriamento desligado. De repente, o reator caiu para a operação com uma potência de menos de 1%. Então, os funcionários decidiram aumentar a potência do reator, mas infelizmente essa potência passou dos 25%, chegando a números que a gente não esperava, o que foi suficiente para fazer com que o núcleo do reator chegasse a uma temperatura próxima aos 2.000 graus Celsius. Isso foi suficiente para criar uma explosão de vapor capaz de arrancar o teto do reator, que pesava 1.000 toneladas. Com isso, muito material radioativo foi jogado na atmosfera. Como o reator 4 ficou exposto após a explosão, muitos trabalhadores tiveram que trabalhar na construção de uma espécie de sarcófago, uma cobertura de concreto e aço para envolver novamente o reator 4 e assim impedir que a contaminação permanecesse por mais tempo. Dentro desse sarcófago estão aproximadamente 246 toneladas de material radioativo. Infelizmente, esses trabalhadores arriscaram suas vidas se expondo à radiação, fazendo essa estrutura próxima ao local do acidente. E na tentativa de tampar o sol com a peneira, começaram a jogar terra sobre o reator, a fim de tentar evitar uma nova explosão. Mas isso não para por aí. Como não se podia chegar perto do reator para apagar o incêndio, essas tentativas estavam sendo feitas através de helicópteros. Infelizmente, o incêndio só foi controlado 2 semanas depois. Isso significa que o reator ficou aberto, queimando e lançando radioatividade na atmosfera durante 2 semanas. Para você ter uma noção, essa explosão lançou radioatividade cerca de 400 vezes maior do que as bombas lançadas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. E para piorar a situação, a cidade de Pripyat só foi informada da explosão 1 dia após o acidente. Isso significa que a população ficou exposta a altas concentrações de radioatividade durante muito tempo. Com isso, horas depois, algumas pessoas começaram a sentir fortes dores de cabeça, gosto metálico na boca e crises de vômito e tosse. Isso acontece porque, ao ser exposto a tanta radiação, algumas partes menos resistentes do nosso corpo podem apresentar problemas, como é o caso da pele e alguns órgãos que podem queimar. Ou ainda, as pessoas podem apresentar queda de cabelo e a diarreia, que também são sintomas da radioterapia. E só para deixar registrado, em uma conversa por telefone com a presidente do Conselho Supremo da Ucrânia, Valentina Shevchenko, o ministro interino do interior da Ucrânia informou sobre o acidente. E quando ele foi questionado sobre a situação da população, ele disse que estava tudo na paz de Cristo. E nas palavras dele, as pessoas continuam se casando e pescando no rio Pripyat. Uma comissão foi formada para averiguar a situação. Eles chegaram na usina na noite do dia 26 de abril. Porém, 2 pessoas já haviam morrido e outras 52 estavam hospitalizadas por envenenamento radioativo. Essa comissão percebeu a gravidade da situação e que a contaminação atmosférica por radioatividade era incontável. Então, 36 horas após a explosão, foi ordenada a evacuação da cidade. Na manhã do dia 28 de abril, os níveis de radiação ficaram tão altos que foram detectados na Suécia, a mais de 1.000 quilômetros de Chernobyl. Ao serem questionados, os soviéticos informaram que houve um pequeno acidente. E no final do dia 28 de abril, o governo soviético fez um pronunciamento na TV de 20 segundos, apenas informando que houve um acidente e mais nada. A comissão investigadora desmentiu o informativo, falando que a situação era grave. Atualmente é difícil saber o número de vítimas e de pessoas impactadas. Isso porque os registros da época apresentam poucas informações, mas pode-se imaginar que o número é grande.
Isso porque os elevados níveis de radiação a qual as pessoas foram expostas eram altíssimos. E além disso, a radiação lançada na atmosfera atingiu pessoas que estavam a quilômetros de distância, causando doenças de longo prazo, como é o caso do câncer. Até hoje, a zona de exclusão, que consiste num raio de 30 quilômetros em todas as direções a partir da usina de Chernobyl, se mantém intacta e os níveis de radiação ainda são altos por lá. Na madrugada do dia 11 de março de 2011, um terremoto de 9 graus na escala Richter abalou o Japão e provocou danos na estrutura da usina nuclear de Fukushima. Imediatamente, os reatores foram colocados em processo de desligamento. Cerca de 15 minutos depois, a cidade foi atingida por um maremoto com ondas de 13 a 15 metros de altura. Como a parede da usina possuía uma altura de 5,7 metros, a água passou por ele e acabou inundando os porões dos prédios das turbinas, o que fez com que o sistema de resfriamento fosse danificado. Os trabalhadores da usina acabaram decidindo por usar a água do mar na tentativa de resfriar os reatores nucleares. Infelizmente, a água utilizada acabou por virar vapor rapidamente, levando à explosão de 3 reatores. A pressão foi tão alta que o teto de onde esses reatores estavam localizados foram arrancados. Segundo informações do governo japonês, a radiação foi detectada em regiões a 50 quilômetros de distância da usina. Além disso, os níveis de radiação em torno da usina superaram em 8 vezes o limite de segurança. Com isso, o governo japonês solicitou a evacuação da cidade num raio de 20 quilômetros e impediu o consumo e comercialização de qualquer alimento produzido na região. Os esforços para controlar tudo foi grande, mas infelizmente a cidade de Fukushima fez 18.500 vítimas fatais e o desaparecimento de 2.000 pessoas. Apesar desses acidentes, a energia nuclear é eficiente e limpa para o meio ambiente. Nós devemos lembrar que outras fontes de energia também possuem os seus prós e contras, como é o caso das hidrelétricas, que precisam de desmatamento e alagamento. E aí, qual é a sua opinião sobre esse assunto? Deixe aqui nos comentários, tá bom? É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, um beijo e fui!